esperar vocês darem aqui um ok para mim, tá bom? Estamos com 70 pessoas aqui ao vivo. O som tá legal, a imagem. Legal, Cris. Muito obrigado. Boa noite a todos, tá? Então, pessoal, vamos começar. E eu queria iniciar aqui, né, mostrando aqui o que é que a gente vai fazer hoje aqui, tá? Nós vamos trabalhar, né, essa reta final da Caixa Econômica, vamos trabalhar exercícios, tá? Exercícios, e aí eu separei, né, Estatuto da Caixa, Sistema Financeiro Nacional, Política Monetária, Taxa Selic, depósitos voluntários remunerados e noções do mercado de capitais. Essa é a primeira aula de exercícios, tá? Amanhã a gente já tem outro horário com vocês e aí a gente vai falar sobre esses temas, ok? A nossa primeira questão adaptada que diz o seguinte, né? Pedro, presidente da Caixa Econômica Federal, foi nomeado pelo presidente da República. Já a escolha dos vice-presidentes e dos diretores executivos decorreu de um processo de seleção interno que contou com o apoio de consultoria especializada em recrutamento. Nesse caso, necessitou da aprovação pelo Conselho de Administração, ouvido o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, conforme diretrizes da correspondente política de seleção interna e sucessão da Caixa Econômica Federal. Sobre a assertiva acima, à luz do Estatuto Social da Caixa Econômica, é correto afirmar. Então, pessoal, aí, né, se trata de uma questão que o presidente foi nomeado pelo presidente da República e a escolha dos vices e dos diretores, né, decorreu de uma seleção interna com a aprovação do Conselho de Administração e foi ouvido também o Comitê de Pessoas, né, esse Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. A questão quer saber se foi tudo feito corretamente, se está tudo à luz do Estatuto Social da Caixa Econômica Federal, né? Então, eu considero esse tipo de questão, né, que ela vai muito técnica, né, vai muito em cima do Estatuto, questões assim que a gente tem que dar uma olhada no edital. Não tem como resolver uma questão dessa se você não for à luz do edital, né, dando uma olhadinha, lendo aí, sei lá, 15 minutos por dia, lendo aí uns 10, 15 artigos por dia, folheando, né? Não estou querendo que vocês decorem, mas que vocês passem um olho nesse edital, tá? Então, assim, ó, nesse caso, antes de eu resolver a questão, tá? Eu gostaria de mostrar, né, o que diz o edital sobre isso, tá? Então, essa questão, ela está totalmente baseada no artigo 18 do Estatuto da Caixa, que diz o seguinte, o artigo 18. A Caixa Econômica, né, será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva, de acordo com as atribuições e poderes conferidos pela legislação aplicável e pelo presente Estatuto. Observado, parágrafo 1º, observadas as normas legais relativas à administração pública indireta, os administradores deverão orientar a execução das atividades da Caixa Econômica com observância dos princípios e das melhores práticas adotados e formulados por instituições e fóruns nacionais e internacionais que sejam referência no tempo governança corporativa. E aí vem, parágrafo 2º, o presidente da Caixa será nomeado e destituído ad nutum, né? Ad nutum quer dizer, ele pode ser demitido a qualquer momento, sem nenhuma razão específica, tá? A critério do presidente. Então, o presidente da Caixa ele poderá ser nomeado e destituído a critério
né, do presidente da República, sem razões específicas, ele não tem que justificar, é uma empresa pública, tá? E o presidente, né, como é a União que detém, né, o capital social da Caixa Econômica, é o presidente que vai fazer essa nomeação e destituir. Então a primeira parte, né, da questão já está correto, né, porque a primeira parte diz o seguinte, olha, que o presidente da Caixa foi nomeado pelo presidente da República. Então aqui a primeira parte está ok. O que é que diz aqui sobre os vice-presidentes e pela diretoria executiva? Olha aí, ó. A escolha dos vice-presidentes e diretores executivos decorrerá de processo de seleção interno que poderá contar com o apoio de consultoria especializada em treinamento, né, em recrutamento, sendo aprovado pelo Conselho de Administração e ouvido o Comitê de Pessoas e Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, conforme diretrizes correspondente da política da seleção interna da Caixa Econômica Federal. Então vamos lá. As alternativas A e B estão incorretas, conforme o artigo 2º. Vamos ver aqui o parágrafo 2º. Vamos ver aqui, ó. A nomeação de Pedro não está em conformidade, né? Não está como permitido como o Estatuto da Caixa. Errado, porque quem nomeou Pedro foi o presidente da República, então está tudo ok. A nomeação de Pedro ocorreu nos moldes corretos, mas a sua destituição do cargo só poderá ocorrer mediante a aprovação da diretoria. Nada. Lembra que a gente leu aqui o que diz o Estatuto? Olha o que diz o Estatuto aqui, ó. Olha o que diz o Estatuto. Ele poderá ser destituído ao bel prazer do presidente da República. Então, A e B, né? A e B está incorreto. Não tem que ouvir a diretoria executiva para destituir o presidente. A escolha dos vice-presidentes deverá ser feita também de livre nomeação pelo presidente da República. Não é o presidente da República que vai escolher os vice-presidentes. Olha o que diz aqui, ó. Olha o que diz aqui o parágrafo 3º, olha aqui, ó. A escolha dos vice-presidentes e diretores executivos decorrerá de processo de seleção interna, tá? Então, tá? Se é assim, não é o presidente que vai escolher. A escolha dos vice-presidentes e diretores executivos será feita pelo processo de seleção interno, contudo, haverá a necessidade da aprovação do Conselho de Administração, ok, e não é necessário o Comitê de Pessoas e Elegibilidade, Sucessão e Remuneração que seja ouvido. Não é necessário, errado, é necessário. Olha aqui, ó, o que a gente viu aqui, né? O que é que a gente ouviu aqui? Que é necessário, ó, ouvido o Comitê de Pessoas e Elegibilidade, tá? Sendo assim, pessoal, a única questão que vai bater é essa aqui, ó. A escolha do presidente, dos vice-presidentes e dos diretores executivos foi feita em consonância, em conformidade com o previsto no Estatuto da Caixa Econômica, tá? Então, o gabarito dessa questão é letra E. Gabarito, letra E. Ok? Gabarito, letra E. E aí, pessoal, o que é que achou? O que é que achou? Tá? Essa questão eu considero uma questão difícil, né? Ela foi fácil agora porque a gente viu o Estatuto. Por isso, né, que se quiserem complicar a prova, né, basta botar aí umas 3 questões de Estatuto que se o aluno, né, o concursado, ele não der uma atençãozinha no edital, ele pode não se sair bem na prova. Legal? Então, é por isso que eu trouxe essa questão do Estatuto da Caixa, para que vocês, né, realmente deem uma atenção ao Estatuto, tá? Da nossa parte, nós mandamos o material, né, aí para Nova, tá? Que tem o edital, o Estatuto da Caixa, parte 1 e parte 2, com alguns exercícios para vocês, né? Quem é meu aluno, quem é assinante da Nova, deve estar vendo isso lá no material. Legal, pessoal? Essa foi a primeira questão. Vamos agora para uma segunda questão, tá? Que a gente adaptou aqui para vocês. Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre as atribuições do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, tá?
o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Por sinal, né, como eu vou falar no Conselho de Recursos, né, eu queria olhar para vocês. A gente sempre diz, né, que dentro do Sistema Financeiro Nacional existem os órgãos normativos, né, que traçam as políticas e diretrizes do Sistema Financeiro Nacional. E aí a gente fala do Conselho Monetário Nacional, a gente fala do Conselho Nacional de Seguros Privados e a gente fala do Conselho Nacional de Previdência Complementar. O Conselho Monetário Nacional, ele trata das políticas e diretrizes gerais do Sistema Financeiro Nacional. O Conselho Nacional de Seguros Privados, ele traça as políticas e diretrizes gerais do sistema, né, do mercado de seguros, de resseguros, de previdência complementar aberta e da área, né, também dos títulos de capitalização. Legal? E o Conselho Nacional de Previdência Complementar, ele trata, né, das políticas e diretrizes, né, das previdências fechadas. Tudo bem. O Conselho de Recursos, que é a questão, é o único órgão com o nome de conselho no sistema que ele não trata de políticas e diretrizes. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, ele tem a atribuição de julgar no âmbito administrativo, em segundo grau, e última instância administrativa, né, dos recursos, né, que foram implantados pelos bancos, quando forem sofrer uma penalidade do Banco Central, por exemplo, sofrer uma multa, ou também pelas sociedades anônimas de capital aberto que sofreram uma multa da CVM, ou do próprio COAF, né, quando imputar uma multa a uma instituição financeira porque ela não cumpriu as regras, né, de lavagem de dinheiro. Entendeu? Então esse órgão é um órgão julgador, não na esfera judicial, apenas na esfera administrativa, em segundo e última instância. Legal? Esse órgão ele é composto por 8 titulares, né, que representa várias entidades, inclusive tem representante do Banco Central, tem representante da CVM e de algumas entidades, né, algumas entidades de classe, tá? São 8 titulares com 8 suplentes. Legal? Esse é o Conselho de Recursos, tá? Então, assim, ó, vamos aqui voltar para a questão e a gente vai, vamos ver, ele quer a verdadeira, tá vendo aqui, ó? Ele quer a verdadeira. Então, vamos lá. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional é responsável pela emissão de moeda e controle da política monetária. Pessoal, isso aqui está errado, porque quem é responsável pela emissão de moeda e controle da política monetária é o Banco Central, ok? O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional é encarregado de regular as instituições financeiras e proteger os consumidores. Regular, ele não é órgão fiscalizador, ele é julgador. Então está errado também a letra B. A letra C. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional tem como função principal supervisionar o mercado de capitais e a Bolsa de Valores. Não, isso aqui é uma atribuição da CVM, não é uma atribuição do Conselho, tá? O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional é responsável por julgar recursos em segunda e última instância administrativa contra as sanções aplicadas, né? Aplicadas pelo Banco Central do Brasil e CVM, e nos processos de lavagem de dinheiro, as sanções aplicadas pelo COAF, pela SUSEP e as demais autoridades competentes. Então, pessoal, o gabarito dessa questão aqui vai ser letra D. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional é responsável por definir as diretrizes fiscais e orçamentárias. Isso aqui está muito mais, né, com a área do governo do que qualquer conselho do sistema financeiro, tá? Então, o gabarito é letra D, tá? Deixei no material para os alunos aqui, né, a resolução dizendo quando foi criado esse órgão, que ele julga em segunda e última instância, tá? Deixei aqui e acabamos de resolver a questão
com gabarito letra D de dado. Legal, pessoal? Tudo bem aí com a solução do problema para vocês? Legal? Gostaram da questão? Dá um like aí para nós. Fala alguma coisa, se tá tudo ok, se eu tô correndo, se eu não tô correndo. Quem emite é o Bacen, é certo, a Natália. Legal, legal. Perdeu muita coisa? Não, Thaís. Agora que a gente fez a segunda questão, legal? Tá bom? Então vamos lá para mais uma questão, a questão de número 3, tá? Mais uma adaptada. Qual das seguintes alternativas não é, né? Não é uma atribuição da SUSEP? Então a SUSEP é a Superintendência de Seguros Privados. Estão lembrados dela? Deixa eu ver se eu trouxe algum material aqui. Não trouxe, tá? Então, ó, a SUSEP é a Superintendência de Seguros Privados. Vamos lá. Regular e fiscalizar o mercado de seguros privados. Isso aqui é uma atribuição da SUSEP, né? Regular, fiscalizar o mercado de seguros privados, porque em algum momento ela regula também, tá? Em algum momento o verbo regular ele cabe tanto no conselho como cabe também nos órgãos de fiscalização. Eu falo isso muito em aula, tá? Eu falo muito isso em aula, tá? Vamos lá. Proteger os interesses dos consumidores de seguros. Claro, porque a SUSEP, ela trabalha no mercado de seguros, né? Ela trabalha na previdência complementar aberta, títulos de capitalização, resseguros. Beleza, aqui também está correto, mas ele quer a errada. Definir as taxas de juros aplicadas aos seguros privados. Aí não, né, pessoal? Definir taxa de juros depende muito do mercado, depende muito da taxa básica de juros da economia, definida pelo Banco Central, e não é uma atribuição da Superintendência de Seguros Privados, tá? O gabarito é letra C. Autorizar e fiscalizar a constituição, a organização, o funcionamento e as operações das sociedades seguradoras. Legal, tranquilo. Promover o desenvolvimento dos mercados de seguros privados. Então, questão 3, gabarito letra C. Tá todo mundo aí afiado, né? Olha, eu nem termino a questão, tá todo mundo aí já respondendo, isso é muito bom. Legal? Isso é muito bom. Bom, questão de número 4, mais uma aqui, né? A gente está procurando aí trazer questões, né? Não falando muito daquelas coisas que a gente já falou muito para a prova do BNB, trazendo assuntos específicos que podem ser cobrados na Caixa Econômica Federal, ou na prova da Caixa Econômica Federal. Vamos lá. Qual das seguintes alternativas está falsa sobre as atribuições do Conselho Nacional de Previdência Complementar? Conselho Nacional de Previdência Complementar, tá? Antes de resolver, só aqui a efeito, né? Para efeito de revisão, não esquecer jamais esse quadro aqui que eu acabo de mostrar aqui para vocês, né? Tá? Então, o Sistema Financeiro Nacional, ele é composto de 3 conselhos, conhecido como os órgãos normativos, né? O Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar, ok? Todos os 3 são responsáveis pelas políticas e diretrizes gerais da sua área específica, ok? Quem apoia, né? Quem ajuda, quem auxilia o Conselho Monetário Nacional através da supervisão e fiscalização é o Banco Central do Brasil e a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. O Banco Central cuidando, né? O Banco Central cuidando de quê? O Banco Central cuidando do mercado monetário, do mercado de crédito e do mercado cambial, e a CVM cuidando do mercado de capitais. Legal? Abaixo do Banco Central estão os bancos, de um modo geral, as corretoras de câmbio, as distribuidoras de câmbio, as cooperativas de crédito estão abaixo, estão subordinados ao Banco Central e são conhecidos como os órgãos operadores ou operativos, ok? Abaixo da CVM está a nossa B3, a nossa Bolsa de Valores, Brasil Bolsa Balcão.
as sociedades anônimas de capital aberto, os sócios controladores dessas sociedades e as operações financeiras do mercado de capitais. Bom, quem vai, né, regular, fiscalizar o mercado de seguros, resseguros, previdência complementar aberta e títulos de capitalização é a SUSEP, que a gente acabou de fazer uma questão sobre ela. Tá? E abaixo da SUSEP estão as entidades abertas de previdência complementar, as seguradoras, as resseguradoras e as sociedades de capitalização. E, por fim, quem vai regular, né, a previdência complementar fechada, e não aberta, fechada, é a Previc. Então, abaixo, né, da Previc estão as entidades fechadas de previdência complementar, conhecidas, né, como fundos de pensão. Legal? Então, é isso aqui, essa revisão. Voltando para a questão, ele quer uma que não é atribuição do Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então, vamos lá. Estabelecer diretrizes gerais e normas aplicáveis aos regimes de previdência complementar operado pelas entidades fechadas de previdência complementar. Legal. Isso aqui é uma atribuição, né, do Conselho Nacional de Seguros de Previdência Complementar. Fiscalizar e supervisionar as atividades das entidades fechadas de previdência complementar. Pessoal, só pelo verbo, né? Só pelo verbo a gente já descarta essa alternativa, porque o Conselho Nacional de Previdência Complementar é órgão normativo. Ele não é órgão executivo. Ele não põe ele não põe a mão na massa, né? Quem põe a mão na massa é a Previc e não o Conselho, tá? O CNPC promove, né, uma das funções dele é promover o desenvolvimento e aprimoramento dos regimes de previdência complementar fechada no nosso país, né? Órgão normativo de previdência complementar fechada do nosso país, legal. Estabelecer regras para a contabilidade e auditoria das entidades fechadas de previdência complementar, beleza, estabelecer regras, né? Ok? Regras, políticas, diretrizes e tal. Então, o gabarito da questão número 4 é letra B de bola. Beleza, pessoal? Beleza, beleza, Natália? Conselhos são órgãos normativos, não executa. O CNPC não fiscaliza. Muito bem, Railson. É isso aí, pessoal. Vocês estão afiados aí, legal? Então, vamos lá, né? Vamos para as questões. Vamos revisar. Questão número 5. Trouxe aqui uma questão de política monetária, né? Política monetária. Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a política monetária, tá? Sobre a política monetária. Mas antes, né? Antes de fazer, eu sempre gosto de fazer a revisão. Espero que vocês gostem dessa forma de eu conduzir a resolução, né? Não só trata de chegar lá, ler e marcar, vamos revisar. Bom, dentro do sistema financeiro nacional existem as moedas, né? Os papéis moedas em circulação. Quando tem muito excesso de moeda na economia, né? Muita moeda na economia, tá? Isso gera um consumo. A sociedade passa para consumir, para comprar, né? Você está com dinheiro no bolso, né? Então você vai o quê? Você vai consumir. O consumo, pessoal, automaticamente gera a inflação. Por que o consumo gera a inflação, pessoal? Porque a primeira tendência normal é que quem está vendendo os produtos, como a demanda é muito grande, quem está vendendo os produtos começa a aumentar os preços. Aumenta os preços. E o aumento de preços, né, de forma generalizada, tende a provocar inflação. A inflação, ela penaliza principalmente a classe trabalhadora mais pobre e, consequentemente, o governo, através do Banco Central, vai utilizar uma política de moeda para diminuir essa inflação. Essa política monetária, ela é chamada de política monetária contracionista ou política monetária restritiva. Então, nesse momento, o governo vai utilizar a taxa de juros e vai utilizar os 3 instrumentos clássicos de política monetária.
depósito compulsório, operações de mercado aberto, conhecida como open market, tá? E também as operações de redesconto, aqueles empréstimos que o Banco Central faz para as instituições financeiras. Tá bom. De outra forma, pode ser que a moeda esteja escassa, o pessoal está sem dinheiro, né? As empresas estão quebrando, as famílias não estão conseguindo consumir, pagar suas dívidas. Isso gera o quê? Isso gera deflação e quebradeira. Da mesma forma, Da mesma forma que o governo ele atua quando há inflação, ele também vai atuar quando há uma deflação, há uma quebradeira, porque isso não é bom para o mercado. E aí o governo, através do Banco Central, vai fazer a política monetária expansionista, ou seja, vai colocar moeda dentro da economia, vai diminuir as taxas de juros para que as pessoas tirem empréstimos bancários e consiga saldar suas dívidas e consiga respirar e sair do estado de falência, de quebradeira. Então, no excesso, o Banco Central tira o excesso, na escassez, o Banco Central coloca moeda em circulação. A primeira é contracionista, é tirando moeda. A segunda é colocando moeda em circulação. Legal? Então, a política monetária que eu acabei de falar, quando o Banco Central está tendo inflação, o Banco Central vai fazer a política contracionista ou restritiva. A primeira coisa que ele faz é aumentar a taxa de juros. Professor, por que aumenta a taxa de juros? Eu não entendi. Tem excesso de moeda, está gerando inflação e o governo vai aumentar a taxa de juros. Por quê? Porque, meu amigo, se você é uma pessoa que tem muito dinheiro e está consumindo, a taxa de juros vai fazer que você comece a pensar da seguinte forma: é melhor eu não gastar agora, é melhor eu não consumir e eu aplicar meu dinheiro no sistema financeiro porque a taxa de juros está elevada. Isso aí é uma forma do Banco Central tirar a moeda de circulação, não deixar a moeda circular. Da mesma forma, no open market, que é conhecido também como operações compromissadas, tá? Mercado aberto, o Banco Central começa a vender título. Como assim, professor? O Banco Central entrega título público federal e recebe moeda, engessa moeda, entesoura moeda, tira moeda de circulação. No compulsório, o Banco Central aumenta o depósito compulsório ou recolhimento compulsório. Por quê? Olha, bancos, eu, Banco Central, estou dizendo o seguinte: a taxa do compulsório, que era 20%, agora vai para 40%. Isso quer dizer que de tudo que os bancos captarem junto ao público, 40% vai ficar entesourado, vai ficar guardado no Banco Central. Ou seja, contraindo a moeda em circulação. E quando os bancos foram pedir dinheiro emprestado ao Banco Central nas operações de redesconto, como o objetivo do Banco Central é tirar a moeda de circulação, o Banco Central aumenta a taxa de redesconto para inibir, para provocar que os bancos não queiram esses recursos. Essa aí é a famosa política monetária convencional contracionista. E a política expansionista, aquela que está gerando quebradeira, tem moeda em escassez, o Banco Central faz o inverso. Reduz a taxa de juros para que as pessoas tirem dinheiro emprestado, para que os bancos emprestem mais. No open market, nas operações compromissadas, o Banco Central compra o título público e coloca a moeda em circulação, entrega a moeda aos bancos. Reduz o depósito compulsório para que os bancos tenham mais dinheiro para aplicar junto à sociedade. E quando os bancos forem pedir dinheiro ao Banco Central, ele reduz a taxa de juros também para que essas instituições peguem esses recursos, tá? Aí a política expansionista. Legal? Então, dito isso, vamos para a questão agora, Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre política monetária? A política monetária refere-se apenas às ações do governo relacionadas à tributação. Não tem nada a ver. A política monetária é controle de taxa de juros e moeda, tá? Não tem nada a ver com tributação.
A política monetária é controlada pelo governo, verdade, através do Banco Central, para influenciar a oferta de dinheiro e as taxas de juros. Opa, essa tá boa, hein? Essa aqui eu gostei. A política monetária é exclusivamente de responsabilidade do setor privado, de forma nenhuma, né, pessoal? Ah, não é, o governo intervém, tá errado isso aqui. A política monetária não tem impacto sobre a inflação. Acabamos de falar, política monetária e inflação tem impacto sim. A política monetária concentra-se apenas no controle do déficit orçamentário. O déficit orçamentário é política fiscal, não tem nada a ver com política monetária, tá? Então, o gabarito da questão é letra B de bola. Questão 5, gabarito B de bola, tá? B de bola, tá? B de bola. Eu vi aqui uma pergunta, né? Tá? Eu vi uma pergunta aqui. Isso, a Nova já está avisando aqui. Aviso importante, essa aula não ficará gravada somente para os assinantes, alunos que têm o bônus reta final da caixa e o combo de revisão, né, para a questão 6. Qual das seguintes afirmações é falsa sobre a política monetária não convencional? Tá? Então, pessoal, antes de falar em política monetária convencional, um assunto importante, principalmente que nas últimas provas, né, da Sesgran Rio, se vocês começarem a pegar lá o banco de dados da Sesgran Rio, vocês vão ver que a Sesgran Rio está perguntando muito sobre a política monetária não convencional. A convencional é essa que eu acabei de explicar, né? Taxa de juros e os 3 instrumentos clássicos de política monetária. E o que é essa política não convencional? Pessoal, essa política não convencional é quando a política convencional não está sendo eficaz, ela não está dando resultado. E ela é utilizada, a política monetária não convencional, ela é utilizada em momentos de crise, em momento de instabilidade econômica. Vou citar 2 exemplos, né? 2 exemplos que o mundo, não só foi o Brasil, nem os Estados Unidos não, o mundo utilizou a política não convencional em 2 grandes momentos. A crise do subprime em 2008, tá? Quando houve aquela explosão da bolha imobiliária nos Estados Unidos, ali o Banco Central americano baixou a taxa de juros quase a zero e começou a comprar títulos, mas não títulos públicos, como se faz, né, na política monetária convencional, mas começou a comprar títulos privados, é uma das características da política não convencional, tá bom? E aí ele se chama de quantitative easy, flexibilidade quantitativa, é o nome da política não convencional nos Estados Unidos. Isso ele fez na política do subprime, tá? Quer ver outro momento agora? A pandemia da Covid-19. Também os bancos fizeram políticas não convencionais. Os bancos não, o governo, né, através do Banco Central, fez a política não convencional. Aqui no Brasil, o que aconteceu? O auxílio emergencial. Então, para raciocinar. Política monetária não convencional é utilizada em momentos de crise. Outra coisa, a política monetária não convencional é uma política expansionista. Por quê? Se o pessoal já está numa crise, já está em instabilidade econômica, como é que você vai aumentar a taxa de juros? Como é que você vai tirar dinheiro de circulação se as pessoas já estão quebrando? Então, política não convencional é uma política expansionista. Só que uma política expansionista, né, muito mais acelerada, porque é uma questão de sobrevivência. E foi assim que o nosso governo aqui, né, fez o quê? O auxílio emergencial. Não foi uma quantitative easy, porque o Brasil ele não conseguia reduzir, como os Estados Unidos fizeram, reduzir a taxa de juros a quase zero. Se o Brasil fizesse isso naquele momento, haveria fuga de capitais. Os gringos que estivessem com o dinheiro aplicado aqui, se o Brasil baixasse para quase zero, como os Estados Unidos fez, haveria fuga de capitais. Aí o Banco Central brasileiro fez o quê? Informou que iria reduzir. E aí tem outro nome, né? Forward de futuro, Forward Guides, ou seja,
é uma previsão de redução, uma orientação, uma prescrição de orientação que o governo brasileiro iria baixar a taxa de juros também. E aí o nome é um pouquinho diferente, fora de guidance, né? E a dos Estados Unidos foi quantitative easy. Legal? Mas são políticas, né, que eu posso dizer políticas expansionistas. É colocar mais dinheiro em circulação de uma forma mais agressiva, tá? Então, tudo isso aqui que eu li para vocês, eu explico aqui, ó. Não vou ler aqui para a aula não ficar muito maçante. Os nossos alunos, os nossos assinantes, tá? Quem comprou aí o bônus, reta final, vai ver isso aqui, tá? Então, ó, a política, né, é uma política não convencional, uma estratégia que pode ser utilizada por o governo para atuar de maneira ativa na economia, reduzindo assim os efeitos de um período econômico negativo, tá? Aí está a explicação que eu acabei de falar para vocês, que foi o que os Estados Unidos fez, uma política não convencional chamada quantitative easy, baixou a taxa de juros a quase zero, comprou títulos privados, e o nosso Brasil fez aqui, ó, fora de guidance, né? Fez uma orientação que iria baixar a taxa de juros no futuro. A convencional está aqui do lado, que é o que a gente explicou, e a não convencional basicamente é isso, né? Baixa a taxa de juros e começa a comprar também títulos privados, né? Começa-se a se comprar títulos privados. Basicamente é isso, tá? Então, qual das seguintes afirmações é falsa em relação à política monetária não convencional? A política não convencional envolve medidas como a compra de ativos financeiros pelo Banco Central. Verdade. Acabei de falar. Ele quer a falsa. Uma das estratégias, né? Uma das estratégias da política monetária não convencional é a implantação de taxas de juros negativas. Pode até ser mesmo, dependendo da situação, né? Vai baixar até para ser negativo os juros, né? Para aliviar o problema, né? Da quebradeira, né? Da falência das pessoas. Política monetária não convencional é comumente utilizada em tempos de instabilidade econômica. Não é em tempos de estabilidade econômica, é em tempos de instabilidade econômica, né? Ok? Instabilidade e não estabilidade. Então aqui já está a falsa. Política monetária não convencional é frequentemente empregada quando as taxas de juros convencionais estão próximas de zero. Expliquei isso para vocês, tá? Expliquei isso para vocês. Política monetária não convencional visa estimular a economia quando a política monetária convencional ela é ineficaz. Também explicamos para vocês. Então, o gabarito da questão 6 é letra C de casa. Legal, pessoal? É mais uma questão aí, tá tudo jóia, o entendimento aí tá ok, vocês estão gostando. Tomar uma aguinha aqui, enquanto vocês me respondem. Vamos agora ver a questão 7, né? Qual das seguintes afirmativas é verdadeira sobre a taxa Selic, tá? E aí, pessoal, sobre taxa Selic, né? Eu queria dar uma olhada para vocês, eu acho que eu não deixei nenhum slide, acredito que não, talvez eu deixei um ou dois lá, mas explicar, né? Dentro do sistema financeiro, a gente costuma falar que existem três Selics. A primeira Selic é um sistema, né, eletrônico, informatizado, né? Por quê? Não existe mais títulos, né? Títulos tangíveis, você não pega mais em títulos. Então, o Selic é uma forma de registro, de custódia, de liquidação dos títulos públicos federais, tudo via sistema. Então, quando você compra uma LTN, uma letra do Tesouro Nacional, quando você compra uma LFT, uma letra financeira do Tesouro, esses títulos ficam custodiados no sistema eletrônico. Então, o Selic é um sistema eletrônico de custódia, registro e liquidação. Quando você vende o título, vai mudar para outra pessoa dentro do sistema, ok? Bom, os títulos privados, né, também ficam no sistema eletrônico, que antigamente se chamava de CETIP. Em 2017, né, essa Central de Títulos Públicos fez uma fusão com a nossa Bolsa de Valores e formou a B3. Então, os títulos privados, LCA, LCI,
CDB, RDB, tá? Tudo fica na central de títulos privados, ok? Basicamente é isso, tá? Então falei do Selic Sistema, que é só título público, e os títulos privados estão na B3. E qual é o outro Selic? A Selic Meta. Taxa Selic Meta. É a taxa Selic definida pelo Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, nas suas reuniões do Copom. Aí é uma taxa Selic, que é o custo básico, né, de juros da nossa economia. E a outra Selic, para encerrar, é a taxa Selic Over. Quando o Banco Central define a taxa Selic, o mercado no dia seguinte começa, através do Open, a comprar, né, o Open Market, começa a comprar e vender títulos públicos. Todo dia, comprar e vender, comprar e vender. Ao final do dia, essa taxa forma uma média da taxa Selic de compra e venda no dia. Essa taxa, a gente diz que é a taxa Selic Over, ok? Então, resumindo, primeiro o Selic, o sistema eletrônico, que guarda os títulos públicos federais. O segundo, Selic Meta, é a taxa de juros definida pelo Banco Central através do Copom. Só muda, a taxa Selic Meta só muda nas reuniões do Copom. A taxa Selic Over é a média das taxas de juros, né, de compra e venda dos títulos públicos federais. Daí porque taxa Selic Over. Essa taxa Selic Over muda diariamente. Enquanto a Selic Meta só muda nas reuniões do Copom, Selic Over só muda, né, diariamente através do cálculo da média. Basicamente é isso que eu tinha que falar para vocês sobre taxa Selic, tá? Então aqui, ó, a taxa Selic é uma taxa de câmbio que regula o valor da moeda nacional em relação a outras moedas, não, né? A taxa, né, a taxa que a gente pode dizer a média da compra e venda de taxas estrangeiras seria a PETAX e não taxa de câmbio, não é taxa Selic. A taxa Selic é a taxa de juros básicas da economia determinada pelo Banco Central, exatamente, através do Copom, o Comitê de Política Monetária que fica no Banco Central. Essa é a resposta porque ele quer a verdadeira, A taxa Selic é uma taxa de imposto, não tem nada a ver. A taxa Selic é utilizada para calcular o valor presente de investimento, também não tem nada a ver, né? Não tem nada de VPL com a taxa Selic. A taxa Selic é uma taxa de inflação, que também não é. A taxa Selic não é IPCA, não é IGPM, né? Não tem nada a ver com inflação. Então, o gabarito da questão 7, tá? Quem está com a questão 7, o gabarito, a letra B de bola. Eu explico aqui tudo que eu falei sobre Selic, né? Sobre a custódia para vocês. E aqui a gente dá o gabarito da questão, que é o gabarito letra B de bola. Tudo bem, pessoal? Tudo jóia aí? Tá tudo certinho? Vocês estão ouvindo bem? Essas reuniões do Copom são mensais. Olha, ela gira em torno de 45 dias, né? 8 vezes no ano, né? Caiu até no concurso agora do BNB. Para quem é aluno, tem algumas questões para resolver. Não entendi. Taxa Selic, taxa básica, legal. O professor vai ter aula de véspera para Caixa, com certeza a Nova vai fazer, né? Tenho quase certeza. Como faço para conhecer o sistema Selic, né? O sistema Selic, ele é eletrônico, né? Tá? Ele é um sistema. Tudo ótimo. Valeu, Li. Valeu. Então vamos embora. Questão número 8. Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre os depósitos voluntários remunerados pelo Banco Central do Brasil? Pessoal, eu coloquei essa questão de propósito, tá? Se vocês, né, são alunos que acompanham o edital, vocês vão ver lá que tem um debate, o título lá no conteúdo programado, que é assim, o debate dos depósitos voluntários remunerados pelo Banco Central. Por que o debate? Isso começou a surgir em 2021. O que o governo brasileiro fez? Fez o que os governos desenvolvidos, né, lá nos Estados Unidos, na Alemanha, já faziam. Os bancos, eles têm os depósitos compulsórios, que a gente estudou lá em política monetária, e existem os depósitos voluntários, os depósitos dos bancos. E ele é voluntário porque os bancos, às vezes, guardam, né, esses depósitos voluntariamente e não obrigatoriamente nas suas contas de reservas, né, que ficam lá custodiadas no Banco Central.
que o Banco Central fez? Olha, eu estou precisando fazer política monetária para controlar a moeda, né? Para tirar excesso, para tirar falta, né? Então eu faço política monetária e eu gasto dinheiro, porque nas operações compromissadas, né, no open market, o governo, o Banco Central tem que pagar juros aos bancos. E o depósito voluntário lá parado. Qual foi a grande ideia? Pessoal, vamos fazer o seguinte, quando os bancos tiverem depósitos voluntários aqui no Banco Central, a gente pergunta para o banco, vocês querem nos emprestar esse depósito voluntário, né, a uma taxa de juros, já que está parado mesmo? Isso para os bancos é maravilhoso, porque os bancos sabem que quem está pedindo dinheiro prestado é o governo, e o governo vai ter que pagar, tá? E por que o Banco Central iria fazer isso? Para aumentar a sua dívida? Não, porque essa operação dessa taxa de juros que o Banco Central paga aos depósitos voluntários, elas não impactam a dívida pública da União. A questão é essa, a dívida pública não aumenta, porque essa rubrica contábil, né, dessa despesa financeira que o Banco Central vai pagar voluntariamente aos bancos, ela não está dentro, né, da razão contábil da dívida pública da União. Então, se o Banco Central começa a fazer política monetária através do depósito voluntário, vai diminuir a dívida pública da União, porque o Banco Central não vai fazer tantas operações nas operações compromissadas. Não pensem que eu estou dizendo o seguinte, com esse depósito voluntário vai acabar as operações compromissadas. Não vai acabar, porque o volume das operações compromissadas, que é o open market, é muito maior. Mas pelo menos o Banco Central não vai utilizar tanto dinheiro através das operações compromissadas. E por que o debate? Porque o nome lá no edital, né, que é desde 2021, esse nome do edital, que é debate, por quê? Porque havia uma ala a favor e havia uma ala contrária. Tá? Havia uma ala a favor que dizia o seguinte, olha, vamos fazer o que os países desenvolvidos estão fazendo e a gente vai baixar, né, a dívida pública da União. Quem era contrário? Quem era contrário, né, os partidos contrários do governo diziam o seguinte, olha, isso aí é um artifício contábil, estão criando aí um artifício contábil para diminuir a dívida pública da União e o governo gastar mais. Então o debate foi esse. E nesse debate quem ganhou foi a ala, né, que aprovou o depósito voluntário remunerado, houve discussões, chegou no STF, mas o STF também concordou. Tá? Então, depósito voluntário remunerado é isso, pessoal. Qual é o grande objetivo? Reduzir a dívida pública da União. A dívida pública da União tem um impacto menor do que se continuasse, né, sem os depósitos voluntários remunerados. Legal? E isso tem uma lei, tá? É a Lei 14.185, que estabeleceu o depósito voluntário. Tá aqui ela, né? Acho que não botei ela aqui. Eu já ia passar achando que tinha. Mas vamos lá. Qual das seguintes afirmações, após essa explicação, é verdadeira sobre os depósitos voluntários remunerados pelo Banco Central? Os depósitos voluntários remunerados são uma forma de financiamento direto concedido pelo Banco Central aos bancos comerciais. Não é isso, né, pessoal? Os depósitos voluntários remunerados são uma forma de financiamento direto concedido pelo Banco Central aos bancos comerciais. Pelo contrário, né? O Banco Central não está dando dinheiro aos bancos, é os bancos que estão fornecendo dinheiro ao Banco Central. Então isso aqui está errado. Os depósitos voluntários remunerados aumentam a dívida pública da União. Pelo contrário, reduzem a dívida pública da União. Também está errado a letra B. Tá? A letra B está errada. Os depósitos voluntários remunerados são uma reserva compulsória que os bancos são obrigados a manter junto ao Banco Central. Não é compulsório, é voluntário. Os depósitos voluntários remunerados são uma ferramenta de política monetária adicional, verdade? É o nome que se dá, né? Hoje em finanças, é uma política monetária adicional utilizada pelo Banco Central para controlar a liquidez do sistema financeiro. Tá? Isso aqui é verdade, é uma política monetária adicional, é o gabarito da questão. Os depósitos voluntários remunerados são uma forma de tributação aplicada pelo Banco Central sobre os lucros dos bancos comerciais, não tem nada a ver. Então, sobre isso, o gabarito é letra D de dado, legal?
D de dado. Vamos para mais uma questão. Aí eu já entrei na área de mercado de capitais, né? Eu quero falar para vocês o que seriam debêntures, tá? Debêntures. Então, debêntures, pessoal, o que seria debêntures, né? Então, assim, rapidamente para eu ir para o slide, tá? Rapidamente. A questão do mercado de capitais, por que existe o mercado de capitais? As sociedades anônimas, como a gente, né, como o governo, também precisa de dinheiro, né, para ela se alavancar, ela fazer novos investimentos, melhorar a infraestrutura. E normalmente as sociedades anônimas, elas não escolhem direto fazer um empréstimo no banco. Por que ela não quer fazer um empréstimo no banco? Porque os juros são caros. Então, essa sociedade anônima, ela pode dizer o seguinte: olha, pessoal, vamos abrir o capital, vamos fazer uma operação de underwrite, né? Vamos fazer uma oferta pública inicial, abrir o capital, colocar títulos, né, as ações na bolsa. E aí ela pode se capitalizar através da bolsa. Esse é um segundo parâmetro. Mas pode ser que a sociedade anônima, ela não queira abrir o capital. Ela não queira abrir o capital, ela não quer acionistas, ela não quer sociedade com ninguém. Ela quer realizar um empréstimo, né? Ela quer obter um empréstimo, ela quer obter um empréstimo, mas não a juros de mercado, a juros bancários. Aí ela emite um título que a gente chama título de dívida. Título de dívida. E aí, quem estiver interessado, né, ela vai se apresentar, vai explicar, né, através de um banco de investimento, através de uma corretora distribuidora, vai explicar qual é o objetivo de pegar esse dinheiro. O que ela vai fazer com esse dinheiro? Ela tem que explicar. Os potenciais debenturistas, que são aquelas pessoas que vão investir o dinheiro, vão querer o dinheiro de volta com juros e correção monetária. Então, quem compra uma debênture, né, a gente diz que é um debenturista. Ele investiu e, conforme a escritura de emissão da debênture, ele vai receber, ele vai ser remunerado com taxa de juros, né, e com todas as cláusulas lá das debêntures, tá? Então, é um título de dívida emitidos por uma sociedade anônima, né? E vamos agora conhecer. Vamos conhecer tanto a debêntures como o comercial papers, né? A gente trouxe aqui um quadrinho. Ó, as sociedades anônimas podem se capitalizarem, né? Pegar recursos através de debêntures ou de comercial papers. São dois títulos de dívida de sociedades anônimas abertas e fechadas, né, também. Então, ó, capital de recursos para capital fixo. Olha aqui, ó, quer fazer um grande investimento, envolve muito dinheiro, infraestrutura. Então, as debêntures, normalmente, como é muito dinheiro e é um processo de infraestrutura demorado, né, é de longo prazo. Já o comercial papers é quando a sociedade anônima quer capital de giro, ela quer pagar fornecedor, ela quer comprar insumos. Então, normalmente são operações de curto prazo, tá? Mas são títulos de dívida também. Então, uma capital de giro, comercial papers, e a outra capital fixo, debêntures. Quem pode emitir debêntures? Sociedades anônimas abertas e fechadas, ou seja, aquelas que negociam ações na bolsa e aquelas que não podem negociar ações na bolsa, tá? Sociedades anônimas abertas e fechadas também podem emitir comercial papers. E preste atenção aqui, ó. Quem não pode emitir debêntures e comercial papers? Bancos. Instituições financeiras, pessoal, não podem emitir. É danado para cair em prova. É danado para cair em prova, né? A banca querer lhe pegar dizendo que um banco emitiu debêntures, que um banco emitiu comercial papers. Não pode, tá? O prazo mínimo para as debêntures é de 360 dias, tá? É o mínimo, né? 360 dias. O máximo não há. Existem debêntures de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos. Já o comercial papers, como é uma operação de curto prazo, o prazo mínimo é 30 dias e o prazo máximo é de 360 dias, tanto para a sociedade anônima de capital aberto como para capital fechado. Veja que o máximo do comercial papers é o prazo mínimo da debêntures, tá? Então, feito isso, essa revisão para vocês, a gente agora vai para a questão. Ele quer saber a correta sobre as debêntures. As debêntures são títulos de propriedade, verdade? É um título de dívida de propriedade das empresas, emitido por empresas para captar recursos no mercado financeiro. Olha, isso aqui para mim não tem nada de errado, tá? Para mim já é o gabarito. As debêntures, a letra B, né? As debêntures são sempre garantidas
por garantias reais, como imóveis e equipamentos. Então, existem debêntures, né, que têm garantias fidejussórias, tá? Há um aval de um banco, né, tá? Se for contrato, uma fiança bancária, mas não é sempre com garantias reais. Errado, tá? As debêntures são títulos de dívidas emitidos por empresas, até aqui tudo bem, representando um empréstimo que a empresa faz ao investidor. Aqui está o contrário, né? É o investidor que faz o investimento na empresa. Aqui está o contrário, tá? Não é isso. As debêntures só podem ser adquiridas por investidores institucionais, como bancos e fundos de investimento. Nada a ver, nada a ver. Os investidores não institucionais também podem comprar. As debêntures não têm prazo de vencimento. Já está errado. As debêntures é renda fixa. Ela tem prazo de vencimento. Apesar de ser do mercado de capitais, apesar de ser fiscalizada pela CVM, as debêntures são renda fixa. Não tem, elas têm prazo de vencimento. E aí está dizendo que não tem. Então, o gabarito da questão é letra A. Letra A, ok? Letra A é a questão correta para a 9, ok? Gabarito letra A. Vamos embora. Vamos para mais um aqui. Questão 10. Quais das seguintes alternativas está correta? Tá? Ainda sobre o mercado de capitais, o mercado de ações, a gente vai falar sobre o mercado primário e o mercado secundário das ações, ok? O que eu trouxe aqui sobre isso? Olha aqui, pessoal. Vamos supor que aqui seja uma empresa que está precisando de dinheiro e ela decide captar esses recursos, né, para melhorar a infraestrutura, né, da empresa e tal, através da emissão de ações. Então, como a gente sabe que ela não vai direto ao público, ela vai fazer um processo conhecido como underwrite. O que é esse processo? Ela contrata um banco de investimento, a empresa contrata um banco de investimento, que pode ser uma corretora também, que pode ser uma distribuidora. Esse banco de investimento vai analisar a empresa e vai dizer para o mercado o motivo que essa empresa está querendo fazer um IPO, ou seja, uma oferta pública inicial, conhecida como IPO, tá? Então, esse banco de investimento vai fazer reuniões com potenciais investidores, né? E vai explicar por que essa empresa quer aumentar o capital, tá? Vai mostrar lá. Então, quem estiver interessado vai comprar essas ações que a gente chama de mercado primário. Ou seja, a pessoa vai dar lá a ação para debitar a conta dela e esse dinheiro debitado vai para, né, o caixa da empresa. Vai para o caixa da empresa. Isso aqui é o mercado primário. Então, vamos supor que eu seja o comprador. Mandei debitar minha conta, tá? E eu comprei as ações, mercado primário. Sei lá, um mês, 6 meses depois, um ano, eu resolvo vender. Eu quero negociar essas ações. Eu não vou procurar a empresa para devolver essas ações. Eu vou lá no meu home broker, né, do meu banco, vou dar uma ordem de venda das minhas ações, tá? Por trás do home broker vai ter uma corretora, uma distribuidora, que vai negociar essas minhas ações na Bolsa de Valores. Na Bolsa de Valores. É o local onde você compra e vende os títulos, né? Os títulos de ações, tá? As ações. Aí é o mercado secundário. Legal? Então, para fixar, o que a gente diz? Olha, no mercado primário, há uma colocação de títulos resultantes de novas emissões. Empresas utilizam o mercado primário para captar os recursos necessários ao financiamento de suas atividades. Aqui o caixa da empresa emissora é sensibilizado, ou seja, vai entrar dinheiro no caixa da empresa, tá? Através do débito, né? Da autorização de débito dos acionistas, ok? Então vai entrar dinheiro. Quando eu quero negociar essas ações que eu comprei, eu vou negociar essas ações no mercado secundário, no mercado da Bolsa, tá? O mercado da Bolsa. Negociação desses ativos, títulos e valores mobiliários em mercados organizados, onde os investidores compram e vendem em busca de lucratividade e liquidez, transferindo entre si os títulos anteriormente adquiridos no mercado primário. E observem que aqui tem uma diferença.
O caixa da empresa emissora, ele não será sensibilizado. Ele não será sensibilizado porque no mercado secundário haverá, como a gente já leu aí, apenas uma transferência de titularidade das ações entre compradores e vendedores. O capital social da empresa fica lá imutável nesse momento. Só mudou. As ações eram de João, passou a ser de Pedro. Ou de Pedro passou a ser de Raquel. Enfim, né, uma negociação de ações. Legal? Então, isso aqui é o mercado secundário, não sensibiliza o caixa. Agora vamos para a questão. Qual das seguintes alternativas está correta sobre o mercado primário e sobre o mercado secundário das ações? O mercado primário é onde são negociadas ações de empresas pela primeira vez, enquanto o mercado secundário é onde são emitidas novas ações. Ora, pessoal, ele trocou, né? Tá? Até aqui não. O mercado primário é onde são negociadas as ações pela primeira vez, enquanto o mercado secundário é onde são emitidas novas ações. Não. São emitidas novas ações também no mercado secundário. Aliás, no mercado primário. A primeira parte aqui, até antes da vírgula, está correto. Aí, quando ele foi explicar o mercado secundário, ele falou exatamente a mesma coisa que é o mercado primário. Está errado. O mercado primário é onde os investidores institucionais negociam grandes volumes de ações, enquanto o mercado secundário é onde os investidores individuais podem comprar e vender ações. Ele trocou as bolas, né? Aqui o primeiro é o mercado secundário e o segundo é o mercado primário. O mercado primário é onde investidores podem comprar e vender ações diretamente com a empresa emissora, enquanto o mercado secundário é onde as ações são negociadas entre investidores sem envolvimento direto da empresa. Pessoal, a segunda parte está ok, mas o que inviabilizou o mercado primário aqui, ó, foi quando ele falou que é diretamente com a empresa. Não, ele não negocia diretamente com a empresa. Lembra que tem uma ABI, tem um banco de investimento, tem uma corretora ou tem uma distribuidora fazendo a venda e não a empresa diretamente. Então, esse diretamente inviabilizou a questão, tá? Inviabilizou. O mercado primário é onde são emitidas novas ações por meio de ofertas públicas iniciais, conhecidas como IPOs, tá? Enquanto o mercado secundário é onde as ações já emitidas são negociadas entre os investidores. Aqui está, lindo, maravilhoso, é o gabarito da questão. É o gabarito da questão. O mercado primário é onde são emitidas debêntures e outros títulos da dívida. Não, não é debêntures, né? É ações. Não são debêntures, são ações, tá? Ok? Então, o gabarito dessa questão é letra D de dado. Letra D de dado. Tá? Então, pessoal, deixa eu olhar aqui para vocês, tá? Deixa eu olhar aqui para vocês, porque eu preparei para hoje 13 questões, mas o tempo estourou. Não tem problema. Nós temos a aula amanhã, tá? A gente tem aula amanhã. Eu vou completar